Eu desde os 10 anos que vivo outros. Depois comecei a ficar nervosa, né? Porque é um nervosismo que a gente não transporta para as outras pessoas. Nós guardamos dentro de nós, né? Mas aquilo vai aumentando. Eu tinha medo de olhar para trás, porque pensava que sempre havia alguma coisa que me seguia. Eu tinha hérnias em quase todas as vértebras da coluna. Eu desde os 10 anos que vivo outros. E aquilo foi-me afetando, né? No meu crescimento, na juventude. Só que a gente muitas vezes não consegue transmitir para a mãe ou assim. Naquela hora em que eu vi um vulto enorme, eu chorei, gritei, não sei o quê, mas claro, as mães acham sempre que é o medo de criança, não é? É uma sugestão, e então nunca valorizam muito a situação. Só que eu fui crescendo com esses medos. Depois comecei a ficar nervosa, né? Porque é um nervosismo que a gente não transporta para as outras pessoas. Nós guardamos dentro de nós, né? Mas aquilo vai aumentando, vai crescendo. E, entretanto, casei, né? Tive 2 filhos, tenho um casal, e aquela situação foi vivendo comigo. Eu tinha medo de olhar para trás, porque pensava que sempre havia alguma coisa que me seguia. Se eu me deitava e o meu marido não estava, enquanto ele não chegasse, eu não mexia. Conforme era a posição em que eu me deitava, eu já não mexia mais, porque a minha sensação era, se estendesse as pernas ou mexesse o pé, alguém estava ali para me tocar. Depois adquiri uma colite nervosa, mas uma colite que ficou muito adiantada, porque a médica que me seguia, ela chegou a fazer exames e a dizer: a Dona Rosa tem os intestinos cheios de caroços. Claro que com uma idade de 30 anos, já com um problema nessa situação agravada, aquilo tinha tendência sempre a aumentar, não é? Claro, eu não podia comer a maior parte das coisas, as hortaliças faziam mal. Qualquer pessoa que tem uma colite sabe que é assim. Se comia massas, farináceos faziam mal. Um guisado me fazia mal. Quer dizer, eu tinha que ter muito cuidado com aquilo que comia, mas não impedia de eu ter muitas cólicas. Entretanto, apareceu-me um problema de coluna. Eu tinha hérnias em quase todas as vértebras da coluna. E quando o médico me mandou fazer esse exame e que detectou essa situação, eu disse: doutora, e por que é que eu não posso ser operada? Se há tantas pessoas que são operadas e depois até fazem a vida delas. E ele explicou-me: a senhora nunca pode ser operada, porque o seu problema é diferente. O nervo que a senhora tem no meio da coluna, que todos nós temos, né, é como uma corda que está a passar numa parede onde está muito rígida e não é lisa. E então aquela corda vai desfiando. E foi assim que aconteceu à sua coluna. Portanto, quando nós nos movimentamos, as hérnias com certeza que abrem mais ou fecham. E apertavam o nervo, e então aí tinha dores horríveis. Tinha artroses nas ancas e apanhava-me o sacro ilíaco, que é o terminal da coluna. Por isso, quando me dava uma dor, mas era uma dor diferente, era como se uma lâmina me cortasse. Ali juntava-se tudo, era a colite e era o estômago, devido à medicação forte que eu tomava para as dores, para suportar e poder estar a trabalhar, não é? E como eu já não podia trabalhar sem ter a medicação das dores, quer dizer, tudo aquilo me afetava, não é? E depois ainda tive uma tendinite, onde cheguei a estar paralisada mais que uma vez do braço direito. Essa tendinite durou-lhe mais ou menos quanto tempo? Quase 4 anos. Ficava com o braço ao peito, durante uma semana ou 2, assim que eu pegava na tesoura e começava a cortar, a tendinite voltava. Aí a médica, o ortopedista do posto, como não contornava a situação, então mandou-me para Santa Maria. Quando eu cheguei a Santa Maria, era já o meu marido que partia a comida no prato e só me servia da mão direita, da mão esquerda. E entretanto, porque os dedos já não mexiam, a mão já não tinha força, e em Santa Maria, depois de me fazerem um raio-x e viram a situação como estava agravada, eles ligaram-me da cintura até os ombros. Como é que a senhora se sentia? Muito angustiada, triste
Quer dizer, ficava depressiva, deprimida. Às vezes tentava esconder, não é? Tentava esconder porque, na totalidade, eu não queria passar tudo aquilo que eu sentia. Então, aí, o meu subconsciente começava a trabalhar. O que é que estás a fazer aqui? Não tens condições de viver uma vida feliz, nem de fazer ninguém feliz, não é? Porque às vezes os filhos precisavam de alguma coisa e eu fazia, mas fazia de cara triste, não é? Depois você estava com dores, você estava sentindo-me dolorida. A gente faz as coisas porque tem que fazer, mas não tem um sorriso, não tem uma alegria, não tem aquilo que os filhos gostam de ver, não é? Que é uma mãe feliz, um rosto alegre, não é? E tudo isso eu não tinha para dar. E aí eu comecei a pensar no suicídio. Imaginava como havia de fazer e como escrever uma carta para tentar amenizar aquilo que eu tinha feito para não afetar tanto os meus filhos. Mas claro, né? Ia afetar da mesma maneira, né? Como eu trabalhava e o meu marido, e então nós, à noite, aquilo era só 20 minutos de rádio, né? Mas a gente ouvia a rádio. E eu comecei a pensar, então eu sou praticante, sou religiosa, aquilo que meus pais me ensinaram. Eu era menina de igreja, eu era praticante, eu não passava o domingo sem frequentar a igreja, eu ia à missa. Sempre teve uma fé? Sempre tive uma fé. Mas não sabia como aplicá-la? Não sabia, porque eu não conhecia a palavra, nunca me tinha sido mandado ler a Bíblia. E quando eu comecei a ouvir a rádio, que Jesus tinha dado a vida por mim, eu tinha a minha mãe até em casa, com 80 e qualquer coisa anos, e ele disse assim, mãe, a mãe está a ouvir esta palavra. Ai filha, que palavra bonita. Diga assim, mãe, e se a gente for ver como é que é? Já viu, Jesus levou na cruz as nossas dores e enfermidades, e nós temos uma mentalidade em que nós temos que carregar a cruz, porque Jesus carregou também. Alguma coisa está errada. E continuava a ouvir o programa, 1 mês, 2 meses, até que houve um dia e disse, mãe, a gente vai lá. E o meu marido foi connosco. Eu não tenho palavras para explicar que tudo aquilo que eu ouvia era como renascer uma nova vida dentro de mim. Quer dizer, as palavras eram tão belas, tão bonitas, que eu queria absorver tudo. Apaguei o meu passado todo. Eu absorvi de uma maneira tão linda, tão maravilhosa, aquilo que estava a ser transmitido na reunião, que eu disse, meu Deus, um Deus tão grande que eu não conhecia. Eu não conhecia, eu usava as imagens, eu usava as fotos na mala, eu vi essas coisas que me ensinaram. E como é que Deus tem um poder tão grande e tudo aquilo que Ele passou era para me dar a mim, era para carregar aquilo que não fazia parte da minha vida e eu não conhecia. Eu fui à igreja e durante 15 dias, quer dizer, eu fazia 2 dias, 3 por semana, mas em 15 dias eu me libertei dessa situação toda. De todas estas doenças? Todas essas doenças. Em 15 dias que esteve em 15 dias eu libertei-me dessas doenças todas. Eu, a partir daí, não tomei mais um comprimido. As injeções, eu ia à farmácia, nem referenciei essa situação, e a médica, por exemplo, aceitava 8 caixas de injeções. E eu dizia para o farmacêutico, olha, eu posso levar só 4. E depois, se me passar, eu não preciso de levar. Está bem, esteja à vontade. Só que eu acabava aquelas 4 caixas e tinha que ir buscar as outras 4. E quando acabava, passava ali umas semanas, tinha que voltar ao médico, porque já tinha acabado toda a medicação que ele me tinha receitado. E aí repetia-se novamente a mesma cena. E quando eu conheci o poder de Deus, a palavra da fé, aquilo entrou no meu coração, meu Pai, que eu não tinha palavras para explicar. Eu, ao fim de 15 dias, eu não tomava medicamentos, eu não sentia uma dor, eu continuei a trabalhar, o braço já não me doía, eu fazia todos os movimentos, eu hoje pinto uma casa, eu lavo, eu faço tudo, nunca mais senti uma dor no meu braço, nunca mais tive um problema de colite. Eu hoje sou uma pessoa livre para poder comer o que eu gosto, o que eu quero. As hérnias, é incrível, não é? Como depois destes anos todos, eu posso fazer tudo aquilo que eu quero e eu não sinto uma dor. Hoje eu sou feliz, porque, quer dizer, a pessoa que é doente nunca pode ser feliz, não é? É uma pessoa triste, angustiada, nervosa, e todos esses problemas a mim foram todos embora, não existem mais. Hoje eu sou uma pessoa realizada, sou uma pessoa feliz,
Sou uma pessoa que tem uma vida calma, tenho uma vida para dar às outras pessoas aquilo que eu hoje tenho. No outro tempo eu não tinha nada para dar. Tinha queixas, tristezas, angústias e problemas. Hoje eu sou uma pessoa realizada, sou uma pessoa feliz. Não tem nada que diga assim, hoje eu levanto-me desanimada, não tenho objetivos na vida. Não, eu sou uma pessoa realizada e feliz. Eu contei as horas do dia porque nunca faço aquilo que eu queria fazer. É assim que eu sou.